Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Quero deixar uma mensagem de reflexão. Sou o evangelista Cristiano e tenho pregado a palavra de Deus num projeto dentro da empresa. Vamos povoar o céu semeando a palavra de Deus. Quero trazer uma mensagem para edificação da sua vida, da sua alma, para fortalecer o seu espírito. Não sou o pregador de encher os olhos, mas prego uma mensagem em que você possa refletir sobre as Escrituras Sagradas. E para começar, vamos orar a Deus. Eu criei um canal agora e quem sabe podemos alcançar vidas, quem sabe podemos alcançar almas, transformar pessoas no Evangelho de Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, na autoridade do nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, fala conosco através da Sua palavra. Abra corações, meu Deus, abra o entendimento. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa tomar o primeiro lugar, meu Deus, nesse estudo, que eu venha diminuir e que o Senhor venha brilhar, que o Teu nome venha a ser adorado, que o Teu nome venha a ser glorificado, que eu venha, meu Deus, sim, meu Pai, se render aos Teus pés. Pai, nos usa, não porque merecemos, nos usa para a glória e o louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Mais uma vez, bom dia, a paz do Senhor Jesus a todos e a todas. Se inscreva neste canal, coloque um like, nos ajude, nos incentive a anunciar a Cristo e a salvação. Eu quero deixar uma palavra que se encontra na carta de Paulo à igreja de Éfeso, Efésios capítulo de número 2, versículo de número 1 em diante, que diz assim: a salvação ela é pela graça, e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Amados e amadas do Senhor, aqui nesta carta de Paulo, há alguns motivos que Paulo vai retratar porque Deus ele deseja salvar as pessoas. E um dos primeiros motivos pelo qual Deus ele deseja salvar as pessoas é o primeiro motivo, para mostrar o seu amor. Deus, ele nos ama incondicionalmente. O amor de Deus é um amor ágape. E o que é o amor ágape? É o amor que não tem limites. É um amor incondicional. Talvez você pode ter sido rejeitada por seu familiar, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão. Talvez você tenha sofrido alguma rejeição, não se sente amado, não se sente amada por alguém, mas há um Deus no céu, que lá em Romanos vai dizer no capítulo 5 que Deus provou o seu amor quando nós ainda éramos inimigos de Deus e demonstrando o seu amor entregou seu Filho na cruz do Calvário para morrer pelos nossos pecados. Que coisa linda! A Bíblia nos diz também sobre esse amor, o amor de Deus que está em João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus também amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito, ou seja, seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que maravilha! Então, um dos motivos pelo qual Deus deseja salvar a humanidade é para demonstrar o seu amor. Deus nos ama incondicionalmente. O amor de Deus
não é como o amor de um pai para um filho. Não, não é como o amor de uma mãe para um filho, de um irmão para a irmã. Não, o amor de Deus sobressai a isso. O amor de Deus é um amor de dar a vida por uma pessoa. Você talvez se pergunta: ninguém me ama, mas Deus te ama. E o amor dele é um amor que não depende das suas ações. É um amor que não depende da sua condição espiritual. Deus, ele te ama incondicionalmente. E o amor dele é o amor que está escrito em João, que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então, um dos motivos pelo qual Deus deseja salvar a humanidade é para demonstrar o seu amor. Segundo motivo pelo qual Deus, ele quer e deseja salvar a sua alma, é para mostrar a sua graça. E o que é graça? Graça é o favor imerecido. Ninguém merecia ir para o céu. Ninguém merece ir para o céu. Por mais bonzinho que você seja, por mais que você se considere uma pessoa boa, a salvação, ela é dada através da morte de Cristo. Jesus nos resgatou da nossa vã e velha maneira de viver. A Bíblia nos diz que nós fomos resgatados, não de uma maneira tão fácil. A palavra de Deus nos diz que nós somos comprados, não com ouro, não com prata, mas com o sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. Que coisa maravilhosa! A salvação, ela é comparada, com uma pessoa que foi sequestrada. E esta pessoa foi sequestrada e ela não tem condições de pagar o seu resgate. Ela não tem dinheiro para poder pagar esse resgate. Então, vem alguém poderoso, vem alguém com recursos superiores aos seus. E esta pessoa então logo fala: eu vou pagar o resgate desta pessoa que está sequestrada. Eu vou tirar ela do cativeiro e vou trazê-la para a minha presença. Vou trazê-la para a minha casa. E é isso que aconteceu. Nós não tínhamos condições de pagar o resgate. Nós estávamos sequestrados por Satanás, sequestrados pelo pecado. Então o Senhor Jesus chegou de uma maneira sobrenatural e falou: olha, vocês não vão ficar com ele, vocês não vão ficar com ela. Eu morro no lugar dele, eu morro no lugar dela, eu pago o preço, eu pago o resgate. De que forma? Eu dou a minha vida por amor a esta pessoa. É isso que Jesus fez na cruz do Calvário, quando se entregou. Ele pagou o nosso resgate, ele nos resgatou, e pela graça, pelo favor imerecido de Deus, nós somos salvos. Teve uma vez um estudo na escola bíblica dominical, em que o rapaz falou algo interessante, um obreiro, e ele falou assim: nós somos merecedores do inferno por aquilo que nós cometemos, por nossas atitudes e ações, mas nós somos merecedores do céu por aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Que maravilha! Obrigado, o Senhor Jesus. Ele que merece toda a glória, todo louvor e toda adoração. Então aqui um dos motivos pelo qual Deus deseja salvar
a humanidade. Primeiro, é para mostrar o seu amor. Segundo, para mostrar a sua graça, a sua bondade, o favor imerecido, que ninguém merecia. Mas ele vos vivificou, ou seja, estando nós mortos em nossos pecados. A palavra vivificou aqui, ela quer trazer o sentido de dar vida, e vida espiritual. Por quê? Porque todo ser humano, quando ele está separado de Deus, o ser humano então, ele está morto espiritualmente. Eu quero dizer que o texto está dizendo que nós estávamos mortos, mas ele nos vivificou, nos deu vida espiritual, nos deu condições de poder ouvir a sua palavra, gerar fé dentro de nós e nós podermos seguir o caminho, a verdade e a vida. Ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos pecados. Porque o pecado, ele gera morte. A Bíblia nos diz que o salário do pecado, ele é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que maravilha! Nós estávamos mortos. O salário do pecado é a morte. E a morte, ela vai alcançar a todos. A morte física vai alcançar a todos. Ela vai alcançar o crente, ela vai alcançar o descrente, ela vai alcançar o justo, ela vai alcançar o injusto, ela vai alcançar o ateu, ela vai alcançar a todos. Porém, a segunda morte que a Bíblia nos relata, que é quando a pessoa será condenada eternamente, onde ela ficará separada de Deus eternamente, no lugar de densas trevas, num lugar onde o fogo não se apaga, onde o verme não morre, um lugar onde a ausência de Deus ela é total. Aonde vai o ímpio, os adúlteros, os efeminados, os mentirosos, os idólatras, os falsos profetas, aqueles que vivem uma vida de pecado. Então é a segunda morte. Esta vai alcançar estas pessoas que rejeitaram esta graça, que rejeitaram este amor. Porém, aquele que serve a Deus, ele deve ter a plena confiança que se ele partir hoje, ele vai para o paraíso, ele vai para um lugar de descanso, ele vai para o encontro do Senhor, a sua alma. Porém, o seu corpo desce à sepultura, ao pó, é verdade. Mas quando houver a ressurreição, então, será uma coisa gloriosa. Então, amados, nós conhecemos sim pessoas que estão mortas espiritualmente. E a morte espiritual ela é terrível, porque por causa do pecado ela está separada de Deus. Lá em Isaías 59, vai dizer muito bem que os ouvidos de Deus não estão tapados, nem as mãos de Deus encolhidas, para que não possa salvar. Porém as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque o pecado gera morte. O pecado, ele separa o homem de Deus. Mas graças a Deus que Jesus Cristo de Nazaré, ele veio a esta terra para morrer pelos nossos pecados, para nos reconciliar com Deus. E a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 5,
que nós fomos justificados com Deus e nós temos paz com Deus por meio do sangue do Senhor Jesus Cristo. Pecar, todos nós pecamos, mas viver uma vida de pecado é diferente, porque precisa ter o arrependimento, precisa ter a regeneração, que é o novo nascimento. A pessoa que se diz cristã, ela precisa ter vida e vida espiritual, porque Jesus nos vivificou, Jesus nos deu vida, e os pecados foram lançados no mar do esquecimento, e hoje nós somos justificados, inocentados por aquilo que Cristo nos fez na cruz do Calvário. E aí o versículo 1, ele fala, quando fala dos mortos, separados de Deus, em decorrência dos pecados. Esta morte espiritual é a morte espiritual. E se o indivíduo permanece nesse estado, continua rejeitando a Cristo, a morte espiritual se torna a segunda morte, a separação eterna de Deus, que está lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 14. Então, se a pessoa continua vivendo uma vida de promiscuidade, se a pessoa continua mentindo, se a pessoa continua adulterando, se a pessoa continua matando, roubando, idolatrando, vivendo uma vida de pecado, ela está morta espiritualmente. Ela pode estar viva na carne, viva fisicamente, mas a sua alma está morta. O seu espírito não tem vida com Deus, ou seja, não tem ligação com Deus. E logo quando esta pessoa partir, ela vai partir sem Deus. Vocês concordam que Deus é justo? Como que uma pessoa que viveu a vida toda distante de Deus, a vida toda separada de Cristo, aqui nesta terra, ela vai querer andar com Deus após a morte? Será que seria justo uma pessoa que não viveu a palavra de Deus, que não serviu a Deus verdadeiramente, que viveu no pecado, matando, roubando, adulterando, mentindo, se prostituindo? Esta pessoa viveu esta vida de pecado, separada de Deus. Será que ela seria justo ela agora morrer e estar com o Senhor e desfrutar de tudo aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam? Então, é uma reflexão para você nesta manhã. A Bíblia nos diz, no versículo de número 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Notem que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. E qual é o curso deste mundo? Prostituição, mentira, bebedice, As pessoas bebem, as pessoas se prostituem, as pessoas ficam com um aqui, ficam com outro ali, não formam uma família, adulteram, vivem uma vida de pecado. Este é o curso deste mundo, o curso deste mundo. E no curso deste mundo, que segundo o príncipe das potestades do ar, quem seriam os príncipes da potestade do ar? Seriam os espíritos que Satanás governa, que Satanás age por meio desses espíritos, manipulando-os e influenciando as pessoas a pecarem, influenciando as pessoas a viver uma vida de devassidão, uma vida distante e separada do Senhor. O príncipe aqui, do espírito, ambas expressões referem-se a Satanás.
E quando diz filhos da obediência, ou seja, que agora opera nos filhos da desobediência, está dizendo aqui um hebraísmo. Que hebraísmo é esse? Que indica pessoas desobedientes. Pessoas que até mesmo vão para a igreja, mas não vivem a palavra de Deus, não obedecem ao Senhor Jesus Cristo. Então, estas pessoas são desobedientes e, por ser desobedientes, estão permitindo, que o espírito de Satanás, estão permitindo que o príncipe das trevas, estão permitindo que o diabo opere nas suas vidas. Por isso, amado e amado do Senhor, se você serve a Deus ou não serve a Deus, tome cuidado com a desobediência. A Bíblia nos diz ali que o Pai corrige e açoita a todo aquele que tem como filho. Mas se não aceitais a correção, não sois filhos e sereis chamados de bastardo. Temos que obedecer a palavra de Deus. Obedeça o Evangelho de Cristo. Não vá apenas para a igreja para ouvir a palavra e não colocar em prática. Ouça a palavra de Deus e coloque esta palavra em prática, porque isso vai ser bom para você. Deus, Ele vai te exaltar aqui na terra quando você praticar a palavra dEle. E a Bíblia nos diz também no versículo 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, nós andávamos no curso deste mundo. Antes de aceitar a Jesus, nós vivíamos na prática do pecado. Não temíamos a Deus, não tínhamos lei, não tínhamos, um Senhor a quem servir. Mas agora nós temos Deus, nós temos Jesus, nós temos a sua palavra, nós temos o Espírito Santo que habita dentro de nós, e Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito Santo agora que conduz as nossas vidas, é o Espírito da verdade, que o mundo não pôde ver, que o mundo não pôde receber, mas vós conheceis e habita em vós. Que maravilha! O Espírito de Deus, Ele habita dentro de nós. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E nós andávamos no desejos da nossa carne, ou seja, aquilo que o coração pedia, aquilo que a carne pedia para nós fazer, a gente fazia e não negava. Mas agora não. Agora nós temos a palavra de Deus. Agora nós somos novas criaturas. Agora o velho homem tem que ser sepultado. A velha mulher tem que ser sepultada. Por quê? Porque agora aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que se fez tudo novo. Nós andávamos no curso deste mundo, separados de Deus, fazendo a vontade da carne, e nós éramos por natureza filhos da ira. A expressão filhos da ira é outro hebraísmo para significar que nós éramos merecedores da ira de Deus, que nós merecíamos o castigo eterno, que nós merecíamos a condenação eterna. Mas agora não. Agora todo aquele que recebe Jesus Cristo no seu coração como Senhor da sua alma, ele se torna um filho de Deus, uma filha de Deus, aleluia. Todo aquele que receber Jesus Cristo como Senhor, como Salvador da sua alma,
se torna um filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos os receberem, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do sangue, mas nasceram da vontade de Deus. O nascimento espiritual é o nascimento de dentro para fora. Não é a religião, mas a pessoa se torna uma nova criatura quando ouve a palavra de Deus. A palavra de Deus transforma o seu ser e ele quer fazer a vontade de Deus e ele renuncia às vontades da carne. E aqui nós andávamos, nosso modo de vida, os nossos relacionamentos sociais, a natureza básica do homem foi afetada pelo pecado. Então, todo ser humano, quando ele nasce, ele já nasce com a natureza do pecado em si. Então o pecado, ele foi gerado em nós por conta da desobediência de Adão ali no jardim do Éden. E todos nós herdamos a natureza do pecado. Mas há uma luta dentro de nós. A carne, e o espírito. É uma luta interior verdadeira. Mas nós temos que vencer. Vencer em nome do Senhor Jesus Cristo, quando obedecermos a sua palavra. Então nós éramos merecedores da ira de Deus. Mas tem uma notícia boa, que está no versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Amados e amado Senhor, Deus, ele é riquíssimo em misericórdia. A Bíblia nos diz que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos. Sabe por quê? Porque elas se renovam a cada manhã. Se hoje você acordou, se hoje você está respirando, é porque a graça de Deus e as misericórdias do Senhor te alcançou mais um dia. Então, adore a Deus por ter acordado. Agradeça a Deus por estar com saúde e poder ouvir esta palavra nesta manhã. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, o pecado nos mata, o pecado nos separa de Deus. O pecado ofende a santidade de Deus, por isso que ele diz, mortos em vossas ofensas. Ele nos vivificou juntamente com Cristo Jesus e pela graça nós somos salvos. Graça, favor imerecido. Ninguém merecia. Você morreria por um bandido? Você morreria por um traficante? Você morreria por um estuprador? Você teria coragem de morrer por alguém que não merece? Pois é, Jesus morreu por todos esses. Ele morreu pelo traficante, ele morreu pelo estuprador, ele morreu por mim, ele morreu por você. Cristo morreu por cada um de nós, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, em nossos pecados. Cristo morreu e pela graça, pelo favor imerecido, pelo favor que nós não merecemos, somos salvos. Deus seja louvado nesta manhã. E ainda continuando, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele quem? Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para quê? Para mostrar nos séculos vindouros, ou seja, nos séculos que ainda viriam, as abundantes riquezas da sua graça e pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Aleluia. Lugares celestiais. Estamos assentados nos lugares celestiais. Os cristãos
eles serão uma demonstração eterna da graça de Deus. Você é uma demonstração eterna da graça de Deus. Você é alguém que Deus separou, escolheu para demonstrar o seu amor e a sua graça. E através da sua vida, hoje as pessoas podem glorificar a Deus e ver que o Senhor realmente é bom, que o Senhor é rico em misericórdia. E finaliza agora, porque, versículo 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Vou repetir, pela graça, favor imerecido, sois salvos, salvação pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vós, não, mas isto é dom de Deus. Ou seja, a salvação ela é pela graça, mediante a fé. E a fé envolve o quê? A fé ela envolve conhecimento do Evangelho. Ou seja, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé envolve o reconhecimento da verdade e da sua mensagem. É reconhecer que a palavra de Deus é verdadeira, que a sua mensagem ela transforma, que a sua mensagem realmente ela é transformadora. Reconhecer e receber a pessoa do Salvador em sua vida. Isto daqui é graça. Ela envolve então a fé, ela envolve reconhecimento do Evangelho, ela envolve receber Jesus como Senhor e Salvador da sua alma, o reconhecimento da sua mensagem, a aceitação pessoal do Salvador. E as obras não podem salvar, mas a salvação sempre ela é acompanhada de boas obras. O salvo precisa demonstrar através das suas obras que Cristo é na sua vida. A salvação ela é pela graça, pelo favor imerecido, por meio da fé. A fé em quem? É em Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. E não vem de nós, não. Por mais que você faça boas ações, que você doe alimentos, que você ajude as pessoas, faça caridade, isso não quer dizer que você vai ser salvo. O que vai dizer se você vai ser salvo ou não salvo é quando você receber Jesus como Salvador da sua vida, se arrepender verdadeiramente dos seus pecados e procurar viver uma vida santa, uma vida reta, uma vida justa que glorifique a Deus. As obras não salvam ninguém, porém todo salvo tem que demonstrar as suas obras, que Jesus é na sua vida. E o dom de Deus, ou seja, o dom de Deus é salvar o mais vil pecador. O dom de Deus é nos livrar do inferno. O dom de Deus é nos dar a vida eterna. Este é o dom de Deus, transformar pecadores vios em pessoas santas, arrependidas, lavadas no sangue do Cordeiro de Deus. Que coisa maravilhosa! Não vem das obras, versículo 9, para que ninguém se glorie. Eu sou salvo porque eu ajudei eu sou salvo porque fiz isso, eu sou salvo porque eu cantei, eu sou salvo porque eu preguei, não. A salvação ela é pela graça, pelo favor imerecido. A salvação é porque Jesus morreu por nossos pecados. O mérito é todo de Jesus, a glória é de Jesus, o poder é de Jesus. Nós só somos salvos por causa de Jesus, porque a graça de Jesus nos alcançou. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as suas boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Glórias a Deus. Você foi feito por Jesus para as boas obras, para que andasse nessas boas obras. Por isso, amado e amada do Senhor, fique com esta palavra nesta tarde, nesta manhã, perdão, nós estamos nesta manhã, e a graça de Deus te alcance. Não sei se você é evangélico, se você serve a Deus ou não serve a Deus ainda, mas se esta palavra tocou o seu coração, se o que eu preguei aqui nesta manhã é uma realidade, então entregue a sua vida para Jesus agora. Eu quero orar a Deus, orar por essa pandemia. O mundo vai de mal a pior, mas ainda tem um povo que serve a Deus verdadeiramente, tem um povo que intercede verdadeiramente. E vamos orar a Deus e pedir para o Senhor abençoar nosso país, para Deus repreender esta pandemia que se instalou. Vamos clamar ao Senhor nesta manhã, finalizando com uma oração forte. Pela graça, ou seja, pelo favor imerecido, nós somos salvos. Deus seja louvado e adorado. Meu Deus e nosso Pai, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos, Senhor, nesta manhã. Nós invocamos o Teu santo nome. Apresentamos, meu Deus, este país, Senhor, que tem passado por muitas situações difíceis. Eu oro, meu Deus, pelos países também, meu Deus, que perderam seus entes queridos por causa desse vírus. Meu Deus, Tu és Senhor, Tu és Deus, Tu estás no controle da nossa vida. Espírito Santo de Deus, desta manhã, eu repreendo, meu Pai, toda a pandemia, Pai, todo este vírus, Senhor, que se instalou neste país. Pai querido, visita as pessoas que estão nos hospitais, que estão infectadas com esse vírus, Senhor. Deus maravilhoso, que a Sua palavra, meu Pai, possa adentrar em nossos corações, possa transformar vidas, Senhor, desta manhã. Que o Senhor venha libertar pessoas, meu Pai, do cativeiro. Que o Senhor venha dar vida e vida espiritual para essa pessoa que está morta, que está distante da Tua presença. Glorioso Deus e eterno Pai, quero clamar a Ti, ó Senhor, desta manhã. Eu oro pelo presidente deste país, dai sabedoria para este homem, Senhor. Eu oro pelos governadores, eu oro pelos prefeitos, eu oro pelos senadores, eu oro por todos aqueles, Senhor, que estão, meu Pai, na direção, na frente deste país, para que eles possam ser inspirados pelo Teu Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, que a Tua graça venha alcançar esta pessoa, Senhor, que está ouvindo esta mensagem nesta manhã. Que a Tua graça, Senhor, venha entrar nos nossos corações e que o Teu nome venha ser adorado, venha ser glorificado mais uma vez. Eu Te agradeço, Deus, por mais um dia de vida. Te agradeço por nos dar a respiração, por nos dar a oportunidade de estarmos reunidos na Tua presença nesta manhã. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Tenha um domingo de paz, um domingo abençoado na presença do Senhor.